Respire fundo agora. Talvez você tenha chegado até aqui carregando algo que ninguém vê, um peso no peito, uma preocupação que não sai da mente, um medo silencioso que visita você à noite. Talvez durante o dia você consiga sorrir, mas quando a casa silencia, quando as luzes se apagam, quando o barulho externo desaparece, a batalha começa dentro. E hoje, nesta oração da fé para vencer todo o mal, você não está aqui por acaso. Existe algo no seu coração dizendo: eu preciso de proteção, eu preciso de paz, eu preciso vencer aquilo que tem me cercado. Talvez seja medo, talvez seja opressão espiritual, talvez seja ansiedade constante, talvez seja um filho distante, talvez seja um casamento frio, talvez seja a sensação de que forças invisíveis estão tentando roubar sua paz. Mas escute com calma, você não está sozinho. Antes mesmo de você começar a orar, Deus já estava esperando por este momento. Agora feche seus olhos por alguns segundos. Inspire lentamente, segure o ar, solte devagar. Mais uma vez, deixe o peso do dia começar a escorrer pelos seus ombros. Deixe a tensão sair da sua mandíbula. Deixe sua respiração se tornar mais profunda. Imagine que neste exato momento, uma luz suave começa a preencher o ambiente onde você está. Não é uma luz forte, não é uma luz agressiva. É uma luz que acolhe, uma luz que aquece, uma luz que protege. Essa luz representa a presença de Deus envolvendo você. E enquanto você respira, essa presença se aproxima. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar resolver tudo sozinho, cansado de ser forte o tempo inteiro. Você que é pai, você que é mãe, você que carrega responsabilidades que ninguém reconhece, você que ora em silêncio pelos seus filhos, você que sente medo de perder o controle das situações. Deus vê. Ele vê quando você chora escondido. Ele vê quando você finge que está tudo bem. Ele vê quando você deita, mas não consegue dormir. E hoje, essa oração não é apenas palavras. É um posicionamento espiritual. É uma declaração de fé. É uma decisão interior. Eu não vou mais viver dominado pelo medo. Talvez existam forças que tentaram se levantar contra a sua casa. Discussões inesperadas, climas pesados, pensamentos negativos recorrentes, sonhos perturbadores, ansiedade noturna, sensação de opressão. Mas antes de enfrentarmos qualquer batalha espiritual, precisamos fortalecer seu coração, porque a fé não nasce do desespero, ela nasce da confiança. E a confiança nasce quando você entende quem é o seu Deus. Respire novamente. Imagine agora que você está diante de uma grande fortaleza, alta, segura, inabalável. Essa fortaleza é a presença do Altíssimo e você está sendo conduzido para dentro dela. Enquanto você entra, os barulhos externos diminuem, as vozes de acusação se silenciam, os pensamentos confusos perdem força. Lá dentro existe paz, uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das notícias. Uma paz que não depende do comportamento das pessoas ao seu redor. É a paz que excede todo o entendimento. Talvez você esteja pensando: mas eu tenho enfrentado tanta coisa. Sim, e é exatamente por isso que esta oração está começando com um acolhimento. Porque você não precisa provar nada aqui. Você não precisa ser forte aqui. Você não precisa esconder sua fragilidade aqui. Você pode ser humano. Você pode estar cansado. Você pode admitir que precisa de ajuda. E agora, com o coração mais calmo, nós começamos a declarar fé. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença com reverência, não como quem implora desesperado, mas como filhos que confiam. Em nome de Jesus, nós declaramos que esta oração marca um novo posicionamento espiritual. Não é sobre gritar, não é sobre medo, não é sobre pânico espiritual, é sobre autoridade baseada na fé. E antes de enfrentarmos qualquer sombra,
nós nos firmamos na luz. Porque quem conhece a luz não teme as trevas. Agora, lentamente, imagine sua casa sendo envolvida por essa mesma luz. Cada parede, cada porta, cada janela. Veja essa luz entrando pelos quartos, pela sala, pela cozinha, pelo quarto dos seus filhos. Onde antes havia tensão, agora começa a existir leveza. Onde antes havia peso, agora começa a existir proteção. Talvez você tenha sentido que algo estava errado nos últimos dias. Talvez discussões tenham surgido sem motivo. Talvez pensamentos de medo tenham se tornado constantes. Mas hoje, antes de qualquer confronto espiritual, você está sendo fortalecido por dentro. Porque ninguém vence o mal com desespero. Vence-se o mal com fé. E fé não é ausência de problema. É presença de confiança. Se essa oração já está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho confiar. Isso é um ato espiritual. Isso é um posicionamento. Agora, nós começamos a entrar na palavra que sustenta essa fé. A palavra que constrói proteção. A palavra que forma muralhas invisíveis. Mas antes, permita que o Espírito Santo revele dentro de você qual é o medo que você precisa entregar hoje. É o medo de perder alguém? É o medo de fracassar? É o medo de não dar conta? É o medo do que pode acontecer amanhã? Identifique, não esconda, não minimize, porque aquilo que é trazido à luz perde o poder nas trevas. Respire mais uma vez e prepare seu coração. Porque na próxima parte nós vamos começar a enfrentar espiritualmente tudo aquilo que tem tentado se levantar contra você. Mas não com pânico, não com medo, com fé firme, com autoridade, com base no Salmo 91, com descanso do Salmo 23 e com a entrega profunda do Pai Nosso. Você está entrando em território de proteção, você está sendo revestido de fé. E essa é apenas a primeira parte da sua vitória. Agora continue comigo. Você já sentiu como se algo estivesse tentando desgastar você aos poucos? Não uma grande tragédia, não um grande ataque visível, mas pequenos pesos, pequenas tensões, pequenas preocupações acumuladas. Uma palavra mal colocada, um silêncio que dói, uma conta que não fecha, uma notícia inesperada, uma insônia que se repete. É assim que o mal muitas vezes tenta agir, não com barulho, mas com desgaste. E quando percebemos, estamos cansados, irritados, ansiosos, desconectados. Talvez você tenha sentido sua fé enfraquecer nos últimos dias. Talvez você tenha pensado: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz algo errado? Será que Deus está distante? Escute isso com calma. Deus nunca se afasta, mesmo quando você sente que está sozinho. Agora nós entramos na identificação profunda daquilo que tem tentado atingir você. Porque fé não é fingir que não existe batalha. Fé é reconhecer a batalha e ainda assim permanecer firme. Talvez o mal tenha tentado atingir sua mente. Pensamentos repetitivos, cenários negativos imaginados, medos que surgem do nada, ansiedade que acelera o coração, preocupações que não deixam você descansar. Talvez o mal tenha tentado atingir sua casa, discussões constantes, frieza no relacionamento, distância emocional, filhos rebeldes, silêncios pesados. Talvez o mal tenha tentado atingir sua provisão, medo de perder o emprego, insegurança financeira, dívidas acumuladas. Sensação de instabilidade, talvez tenha sido algo físico, sintomas inexplicáveis, cansaço extremo, pressão constante no peito, insônia persistente. Mas hoje nós não estamos aqui para alimentar medo, estamos aqui para mudar a posição espiritual, porque existe uma diferença entre viver atacado e viver protegido. E agora, com calma, nós começamos a declarar a verdade que sustenta nossa fé. O Salmo 91 não é um texto decorativo,
Ele é uma estrutura espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba a primeira palavra, habita. Não é visita, não é passa de vez em quando. Não é lembra quando está desesperado, é habitar. Talvez o que tenha faltado não seja proteção. Talvez o que tenha faltado seja permanência. Hoje você não está apenas pedindo ajuda, você está escolhendo habitar. Imagine agora que você entra nesse esconderijo. Não é um lugar escuro, é um abrigo iluminado pela presença de Deus. Lá dentro não há acusação, não há condenação, não há medo, há segurança. Você encosta suas costas numa parede firme, você sente estabilidade, você sente que não precisa mais lutar sozinho. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é onde você corre quando tudo parece ameaçador. Fortaleza é onde nada consegue invadir. Talvez você tenha tentado ser sua própria fortaleza. Talvez tenha tentado resolver tudo na força do braço. Talvez tenha tentado controlar cada detalhe. Mas controle não é proteção. Confiança é proteção. Respire novamente. E agora nós começamos a enfrentar espiritualmente aquilo que tentou se levantar. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laços são armadilhas invisíveis. São situações preparadas para capturar você emocionalmente. Talvez você caiu em laços de medo, talvez caiu em laços de comparação, talvez caiu em laços de culpa, mas hoje declaramos: você está sendo liberto. E da peste perniciosa. Existem ambientes que adoecem, existem palavras que contaminam, existem pensamentos que envenenam. Mas quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a contaminação não permanece. Ele te cobre com suas penas. Debaixo das suas asas, você está seguro. Imagine agora asas enormes sendo estendidas sobre você. Não é infantil, é espiritual. Você está sendo protegido. Você está sendo envolvido. Você está sendo guardado. Não temerás o terror da noite. Talvez a noite seja seu momento mais difícil, quando tudo fica silencioso, quando a mente começa a falar alto, quando o medo cresce. Mas hoje, essa palavra se torna pessoal. Você não precisa temer a noite, nem a seta que voa de dia, nem o comentário maldoso, nem a notícia inesperada, nem a ameaça invisível. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido. Isso não significa ausência de luta, significa presença de proteção. Agora pause por alguns segundos. Sinta essa segurança. Permita que sua respiração desacelere. Talvez você nunca tenha realmente permitido que essa promessa entrasse no seu coração. Talvez você tenha lido esse salmo muitas vezes, mas hoje ele está sendo ativado dentro de você. Porque fé não é repetição de palavras, é absorção da verdade. E agora nós começamos a preparar o ambiente para algo mais profundo. Existe uma parte do mal que tenta agir através da acusação, acusação do passado, acusação por erros, acusação por decisões que você gostaria de ter tomado diferente. Mas escute, o esconderijo do Altíssimo não é tribunal, é abrigo. Se existe culpa aí dentro, ela será entregue. Se existe vergonha, ela será dissolvida. Se existe medo, ele será confrontado. Mas ainda não chegamos ao clímax. Ainda estamos fortalecendo sua base. Porque ninguém declara vitória com convicção se ainda está tremendo por dentro. Então respire mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu peito. Sinta seu coração bater. Isso é vida, isso é presença, isso é oportunidade. E agora diga em voz baixa, se puder: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa frase não é simbólica, é espiritual. Ela muda sua posição. E na próxima parte, nós vamos aprofundar essa entrega e começar a confrontar diretamente tudo aquilo que tentou se levantar contra sua casa.
mas com firmeza, com equilíbrio, com autoridade tranquila. Porque quem está debaixo das asas não precisa gritar. Permaneça comigo. Agora que você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo, nós começamos a atravessar uma porta mais profunda. Porque existe uma diferença entre saber que Deus protege e realmente descansar nessa proteção. Muitas vezes você declara fé, mas por dentro ainda está tenso. Você diz, eu confio, mas continua tentando controlar tudo. Você ora, mas continua vigiando cada detalhe com medo do que pode acontecer. Hoje o Espírito Santo está conduzindo você para um nível mais profundo de entrega. Feche seus olhos novamente. Imagine que você está caminhando por um vale. Não é um vale escuro, mas é silencioso, é íntimo. É um lugar onde você encontra sua própria vulnerabilidade. E então ecoa dentro de você a verdade do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Pare nessa frase. Pastor cuida, pastor guia, pastor protege. Pastor conhece cada ovelha pelo nome. Talvez você tenha se sentido perdido ultimamente, sem direção, sem clareza, sem respostas. Mas quando você declara, o Senhor é o meu pastor, você está dizendo, eu não estou sozinho no caminho e nada me faltará. Nada não significa ausência de desafio. Significa ausência de abandono. Talvez faltem respostas, talvez faltem recursos, talvez faltem soluções imediatas, mas não faltará presença, não faltará cuidado, não faltará direção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Existe algo muito profundo aqui. Às vezes você tenta descansar, mas não consegue. Seu corpo está na cama, mas sua mente está em guerra. Seu coração está cansado, mas sua preocupação não permite repouso. O pastor não apenas convida, ele faz repousar. Imagine agora um campo verde, o vento suave, o céu aberto, nenhuma ameaça visível, nenhuma pressão. Você deita nesse campo. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode soltar os ombros. Ele te conduz às águas tranquilas. A água tranquila não faz barulho, não agita, não assusta. Talvez sua vida tenha estado agitada demais. Decisões demais, problemas demais, responsabilidades demais. Mas agora, o pastor conduz você a águas tranquilas. E então vem a frase que talvez você mais precise ouvir. Refrigera a minha alma. Não é só o corpo que cansa. É a alma que carrega culpa, é a alma que sente medo, é a alma que absorve palavras duras, é a alma que guarda memórias doloridas. E agora, nessa oração, Deus está refrigerando sua alma. Imagine uma brisa suave passando por dentro do seu peito. Ela leva embora a tensão, leva embora peso, leva embora aquele aperto constante. Ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando você errou, mesmo quando você falhou, mesmo quando você tomou decisões precipitadas, o pastor não abandona. Agora escute com profundidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Talvez você esteja atravessando um vale agora. Um diagnóstico médico, um problema financeiro, um conflito familiar, um filho distante, um casamento em silêncio, um medo que não vai embora. O vale não significa ausência de Deus, significa travessia. E você não está parado, você está atravessando. Não temerei mal algum. Não porque o mal não exista, mas porque a presença é maior, porque tu estás comigo. Essa é a base da fé. Não é ausência de problema, é presença de Deus. Sinta essa presença agora. Não é teórica, é real. Talvez você esteja sozinho fisicamente, mas espiritualmente você está acompanhado. Tua vara e teu cajado me consolam. Vara protege. Cajado puxa de volta quando você começa a se afastar. Isso não é punição, é cuidado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Isso significa que, mesmo cercado por pressões, você pode viver em honra. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Transbordar não é excesso material, é plenitude interior. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é às vezes, não é quando você merece, é todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar, permanecer, descansar. Agora pause, respire profundamente. Você percebe o que está acontecendo? Primeiro você entrou no esconderijo. Agora você está sendo conduzido pelo pastor. Proteção, direção, descanso. Mas existe algo que ainda precisa ser confrontado. Porque o mal não age apenas externamente. Ele tenta agir internamente. Ele tenta plantar dúvida, ele tenta plantar medo, ele tenta plantar insegurança. E antes de entrarmos no momento de confronto espiritual mais intenso, precisamos remover a raiz da ansiedade. Coloque sua mão sobre sua cabeça agora e declare em voz baixa: minha mente pertence a Deus. Coloque a mão sobre seu coração. Meu coração pertence a Deus. Coloque a mão sobre seu ventre. Minha casa pertence a Deus. Essas declarações não são simbólicas, elas são espirituais. Você está marcando território e na próxima parte nós vamos entrar no único momento de ruptura espiritual desta oração. Um momento firme, um momento declarativo, um momento de autoridade baseada na fé. Mas ele virá no tempo certo, porque fé madura não é impulsiva, é posicionada. Permaneça firme, permaneça tranquilo. Você está sendo fortalecido. Agora, permaneça firme. Você já entrou no esconderijo, você já foi conduzido pelo pastor. Sua alma começou a ser refrigerada. Este é o momento. Não é um momento de grito, não é um momento de desespero. É um momento de autoridade tranquila. Respire profundamente uma última vez antes de avançarmos. Inspire, segure, solte devagar. Agora imagine que você está de pé, espiritualmente de pé, não com arrogância, mas com consciência de quem você é em Deus, porque o mal só avança quando encontra medo, e o medo perdeu espaço dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora: toda influência maligna que tentou se levantar contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, perde autoridade neste momento. Não porque gritamos, mas porque pertencemos. Você pertence ao Altíssimo, você habita no esconderijo, você é guiado pelo pastor. E agora, com base nisso, nós declaramos: toda opressão espiritual que tentou agir na mente seja quebrada. Todo pensamento repetitivo de medo seja silenciado. Toda seta lançada durante a noite retorne sem efeito. Todo ambiente carregado, toda atmosfera pesada se dissipe agora pela presença do Espírito Santo. Se houve palavras lançadas contra você, palavras de maldição, palavras de desânimo, palavras que tentaram definir seu futuro, elas não prosperarão, porque 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Agora, visualize algo muito claro: correntes invisíveis caindo no chão, correntes de medo, correntes de ansiedade, correntes de culpa, correntes de opressão. Elas não conseguem mais se sustentar, porque a luz entrou, porque a presença foi estabelecida, porque o nome de Jesus foi declarado. Se houve influência sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre sua casa, nós declaramos: essa casa pertence ao Senhor. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma sombra permanecerá, nenhuma estratégia invisível continuará ativa. Agora, sinta o ambiente mudar. Não é emoção, é atmosfera espiritual. Existe leveza, existe clareza, existe autoridade restaurada, mas preste atenção. Este é o único momento de ruptura desta oração. Nós não voltaremos a intensificar.
nós não voltaremos a confrontar, porque após a ruptura vem o descanso, após a declaração vem o selamento. E agora nós entramos em algo ainda mais profundo, porque vencer o mal não é apenas expulsar o que é negativo, é alinhar o coração com o Pai. E é por isso que agora nós nos voltamos para a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Não como repetição, mas como entrega consciente. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pare nessa frase. Santificado significa separado, soberano, acima de tudo. Quando você santifica o nome de Deus, você coloca ele acima do problema, acima do medo, acima da ameaça. Venha o teu reino. Reino é governo. Talvez sua mente estivesse sendo governada pela ansiedade. Talvez sua casa estivesse sendo governada pela tensão. Talvez suas emoções estivessem sendo governadas pelo medo. Mas agora você declara: venha o teu governo sobre minha vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do céu não é opressão, não é medo, não é destruição, é paz, é direção, é provisão, é cuidado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez você estivesse tentando resolver o mês inteiro, o ano inteiro, o futuro inteiro, mas Deus trabalha com o hoje. Hoje você tem força, hoje você tem graça, hoje você tem provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez aqui esteja uma chave silenciosa, porque o mal muitas vezes encontra espaço onde existe falta de perdão. Existe alguém que você ainda não conseguiu liberar? Existe uma mágoa que ainda dói? Existe uma lembrança que ainda aperta o peito? Perdoar não é concordar, é se libertar. E agora, em silêncio, libere. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Essa frase agora ecoa com força, porque o livramento já começou, o livramento já foi ativado, o livramento já foi estabelecido. Teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória. Isso encerra qualquer disputa espiritual. Porque quando o reino é reconhecido, o mal perde espaço. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Sinta o ambiente. Não há mais confronto. Não há mais tensão. Não há mais peso. Há paz. Há autoridade estabelecida. Há descanso começando a florescer. E na próxima parte, nós entraremos na fase de desaceleração profunda, onde sua alma será selada com paz irreversível. Agora, permita que tudo desacelere. A ruptura já aconteceu, a autoridade já foi estabelecida, o mal já foi confrontado. Não precisamos voltar à batalha. Agora é tempo de selamento. Respire profundamente, inspire devagar. Segure por alguns segundos, solte lentamente, sinta o ar entrando como paz, sinta o ar saindo como descanso. Imagine agora que você está sentado em um lugar alto. Não é um lugar de tensão, é um lugar de visão. Você olha para a sua vida de cima, não com medo, mas com serenidade, e percebe que aquilo que parecia gigante não é maior do que o Deus que te guarda. Talvez ainda existam desafios, talvez ainda existam situações pendentes, talvez nem tudo tenha mudado externamente, mas algo mudou dentro de você, e isso muda tudo. Agora repita em silêncio: eu estou guardado. Sinta essa frase. Não é arrogância, é convicção. Você está guardado pela presença, guardado pela promessa, guardado pelo pastor, guardado pelo esconderijo. A noite não tem mais o mesmo poder, os pensamentos não têm mais a mesma força, o medo não tem mais a mesma autoridade. Porque quando a fé ocupa espaço, a ansiedade perde território. Agora imagine um selo sendo colocado sobre sua casa, um selo invisível, mas real no mundo espiritual. Esse selo diz: propriedade do Altíssimo. Cada quarto da sua casa, cada cama, cada porta, cada pessoa que mora ali, selados. Talvez você esteja orando por um filho distante,
Talvez ele nem esteja dentro dessa casa neste momento, mas o selo alcança onde você não pode ir. Talvez você esteja orando por um casamento desgastado, por conversas que esfriaram, por olhares que já não se encontram. O selo começa a agir suavemente, não com força, mas com restauração. Talvez você esteja carregando medo financeiro, pensando em contas, pensando em incertezas. Agora imagine as mãos de Deus organizando o que parece confuso. Nem sempre Ele muda tudo de uma vez, mas Ele sustenta todos os dias. Lembre-se, o pão nosso de cada dia. Hoje você tem o necessário para atravessar hoje, e amanhã a graça será renovada. Agora coloque novamente a mão sobre o peito. Sinta seu coração mais calmo. Talvez no início dessa oração ele estivesse acelerado. Talvez sua respiração estivesse curta. Agora está diferente, porque a paz não é ausência de problema. É presença de Deus no meio dele. Bondade e misericórdia estão seguindo você, não atrás como ameaça, mas atrás como proteção. Se você pudesse ver espiritualmente, veria anjos posicionados, veria luz onde antes havia sombra, veria serenidade onde antes havia tensão. Mas não precisamos ver para crer. Nós cremos e por isso descansamos. Agora visualize um rio largo, suave, brilhante. Tudo aquilo que ainda resta de medo, de preocupação, de insegurança, coloque nas águas desse rio. Veja sendo levado embora. Não resista, não segure, deixe ir, porque quem habita no esconderijo não carrega peso desnecessário. Agora suavemente diga: eu descanso. Sinta essa palavra. Descanso não é desistência, é confiança ativa. É saber que Deus trabalha enquanto você dorme. Talvez esta noite seja diferente. Talvez hoje você deite e não precise lutar contra pensamentos. Talvez hoje o sono venha como presente, porque a guerra já foi entregue, a autoridade já foi declarada, a proteção já foi estabelecida e agora só resta paz. Na próxima parte, nós entraremos na fase final, o selamento definitivo, um encerramento suave, irreversível, como o pôr do sol que não volta a nascer na mesma noite. Permaneça nesse silêncio, permaneça nessa paz, permaneça, que não há pressa agora. Tudo o que precisava ser confrontado, foi confrontado. Tudo o que precisava ser declarado, foi declarado. Agora estamos entrando no pôr do sol desta oração. E o pôr do sol não grita. Ele apenas colore o céu lentamente. Respire mais uma vez. Sinta como se o próprio ar estivesse mais leve. Talvez você tenha começado essa oração carregando tensão. Talvez seu corpo estivesse rígido. Talvez sua mente estivesse acelerada. Mas agora existe suavidade. Existe quietude. Existe um silêncio bom. Imagine que você está caminhando em direção a uma casa iluminada no fim da tarde. Essa casa representa a presença constante de Deus na sua vida. Você entra. A porta se fecha suavemente. Lá fora ainda existem desafios, mas aqui dentro existe abrigo. E agora escute com o coração aberto. Você não precisa vigiar a noite inteira. Você não precisa prever todos os cenários. Você não precisa antecipar problemas que ainda não chegaram. Existe uma promessa ativa sobre você. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é em alguns caminhos. Não é apenas nos dias bons, é em todos. Isso significa que enquanto você dorme, existe proteção. Enquanto você trabalha, existe direção. Enquanto você enfrenta decisões difíceis, existe sabedoria sendo liberada. Talvez você tenha vivido muito tempo em estado de alerta, sempre atento, sempre preparado para o pior, sempre esperando que algo dê errado. Mas viver em alerta constante não é fé, é exaustão. Hoje Deus está ensinando você a viver em confiança. Confiança não é ingenuidade, é descanso consciente. Agora imagine uma mão sendo colocada sobre sua cabeça.
não é pesada, é firme e gentil. Essa mão representa o cuidado do Pai. Ele conhece seus pensamentos antes que você os formule. Ele conhece seus medos antes que você os admita. Ele conhece seus desejos antes que você os verbalize. E mesmo assim, Ele permanece. Talvez você tenha se sentido indigno, talvez tenha pensado: eu falhei demais, eu deveria ser mais forte, eu deveria ter mais fé. Mas escute isso claramente: o amor de Deus não é sustentado pela sua performance, é sustentado pela fidelidade dEle. E fidelidade não falha. Agora deixe que qualquer resquício de culpa se dissolva. Se você precisa se perdoar por algo, faça isso agora. Se você precisa liberar alguém, faça isso agora. Não carregue para amanhã o que já pode ser entregue hoje. A noite não foi criada para batalha, foi criada para descanso. E se essa oração está encontrando um lugar profundo dentro de você, escreva nos comentários: eu descanso no Senhor. Isso sela espiritualmente o que já foi ativado. Agora imagine que sua casa está em silêncio. Não um silêncio pesado, mas um silêncio protegido. Seus filhos guardados, seu casamento guardado, sua mente guardada, seu futuro guardado. Nada está fora do alcance da mão de Deus. E mesmo que desafios surjam, você não os enfrentará sozinho. Porque algo mudou definitivamente. Você escolheu habitar. Você escolheu confiar. Você escolheu entregar. E quando alguém escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, a vida nunca mais é a mesma. Agora permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta a presença, sinta a segurança, sinta a paz. Na próxima parte, encerraremos com o selamento final, sem reinício, sem nova intensidade, apenas paz definitiva. Agora, chegamos ao final desta jornada. E perceba, não existe tensão aqui, não existe pressa, não existe peso, apenas paz. Você começou esta oração talvez carregando medo, talvez carregando opressão, talvez carregando perguntas sem resposta. Mas agora algo está diferente. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sua posição mudou. Você não está mais reagindo, você está confiando. Você não está mais lutando sozinho. Você está guardado. Respire profundamente uma última vez. Inspire, segure, solte devagar. Sinta como se essa respiração fosse um selo final. A proteção do Salmo 91 permanece ativa. O cuidado do pastor do Salmo 23 continua guiando seus passos. A entrega do Pai Nosso permanece alinhando seu coração com o céu. Nada foi temporário, nada foi simbólico, nada foi superficial. Houve posicionamento, houve entrega, houve declaração, houve selamento. Agora imagine o céu noturno acima de você, calmo, silencioso, estrelado, nenhuma tempestade, nenhum ruído, apenas serenidade. Assim está sua alma neste momento. Se ainda existir algum pequeno resquício de medo, entregue agora. Se ainda existir alguma preocupação insistente, coloque nas mãos de Deus agora. Você não precisa carregar mais. A presença permanece. A proteção permanece. A promessa permanece. Aos seus anjos foi dada ordem ao seu respeito. Enquanto você dorme, eles guardam. Enquanto você trabalha, eles acompanham. Enquanto você enfrenta decisões, eles protegem. Você está cercado. E mais do que cercado, você está amado. Talvez amanhã desafios surjam, mas você não voltará ao estado anterior, porque algo foi estabelecido. Você escolheu habitar. Você escolheu confiar. Você escolheu descansar. E quem escolhe descansar no Senhor, vence o mal não pela força, mas pela permanência. Agora coloque a mão sobre o coração pela última vez. Sinta a batida, vida, presença, graça. Repita suavemente: eu estou guardado, eu estou guiado, eu estou em paz. Deixe que essas palavras desçam como âncora. A noite pode vir, mas ela não traz medo.
O amanhã pode chegar, mas ele não traz desespero, porque o Deus que guarda você não dorme. E agora, que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente, que sua casa permaneça selada, que sua família permaneça protegida, que sua mente permaneça tranquila, que seu sono seja restaurador, que a luz que começou nesta oração continue acesa dentro de você, não como euforia, mas como estabilidade, não como emoção passageira, mas como fé firme. A jornada terminou, o descanso permanece, em nome de Jesus. Amém.